Senhor, a tua doce presença neste lugar. Deus, fala conosco nesta noite. Por mais uma vez, usa, Senhor, o teu servo. Usa, Senhor amado, o teu vaso, papai querido, com poder, com autoridade, Senhor amado, da tua palavra nesta noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, porque os teus servos ouvem nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado o nome de Deus. A paz, meus amados irmãos. Amém. Amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Vou fazer algumas considerações antes de entrar no texto bíblico. É um dia especial, vocês podem, né, imaginar para nós, para mim, para minha esposa, né, para o meu filho e para a família CPB. Amém? Família CPB, Mogi Guaçu. Não só Mogi Guaçu, mas também em todo o Brasil. Tenho pessoas queridas da nossa igreja espalhadas pelo Brasil que, quando souberam que nós iríamos ficar no Iguaçu, iríamos voltar a pastorear, então ficaram muito felizes, ligaram para mim. E então uma felicidade no coração de muitos irmãos amados. Estão espalhados por todo o Brasil, né? Pelos lugares por onde a gente já passou e foi deixando uma família de fé, né? Uma herança muito preciosa de Deus. Queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês, primeiros irmãos aqui da congregação, né, que se fizeram presentes, os irmãos que vieram da sede, os meus alunos queridos do curso de teologia, que estão aqui prestigiando, as colegas da minha esposa, né, que sacrificaram outros compromissos para poderem estar aqui, né, prestigiando. Muito obrigado mesmo, Senhor. Abençoe a vida de vocês grandemente mesmo nesse dia. É um presente muito grande de Deus poder ver vocês aqui. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O pastor Heitor judiou de mim hoje, né? Ele me pegou ali hoje e disse: ó, você que vai pregar hoje, na sua posse quem vai pregar é você. Eu digo: rapaz, você judia, hein? Mas queria então refletir. É um texto que o primeiro pensamento que eu tive ali quando ele falou comigo é um texto que eu gosto muito. Sempre o abro, sempre leio, sempre tento aplicar a minha vida. E como é um dia assim de questões pastorais, né? A despedida de um pastor querido, a chegada de um pastor também, né? Eu não queria fugir desse tema, que é um tema importante para o dia de hoje. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Os irmãos sabem que as cartas de Timóteo são cartas pastorais. O apóstolo Paulo estava tratando de questões estritamente ligadas ao pastoreio, né? A vida pastoral. Essa carta é muito profunda com respeito àquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Muito profunda. É 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos querem ficar de pé, que tem alguns de pé, outros sentados, então vamos ficar todo mundo de pé, né? Aí a gente lê com bastante reverência. Tá bom? Só mais uma vez. Você vai ficar alguns minutos bem sentadinhos, né? Preste bem atenção. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu
ministério. Bendita seja a palavra do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. O presbítero Rogério já orou sobre esta palavra. Então, primeira coisa que eu penso dessa mensagem é um tema. O tema que eu daria para hoje é um tema relacionado a vocês e a mim. Então, olhando para essa estrutura aqui do que a palavra está nos trazendo, eu daria o seguinte tema: o pastor que eu queria ter e o pastor que eu queria ser. Amém? Amém. O pastor que eu queria ter. Eu queria falar aqui 3 pontos somente, talvez, sobre o pastor que eu queria ter. E como eu estou hoje sendo empossado pastor aqui nessa congregação, então também é o pastor que eu queria ser. Não só o que eu queria ter, mas o que eu queria ser também. O que eu quero ser. Amém? Amém. Irmãos, o texto de Timóteo é um texto, como já falei, pastoral. Timóteo era um pastor jovem, um pastor que tinha pouca experiência. E o apóstolo Paulo escreve as 2 cartas endereçadas a orientar o ministério desse jovem pastor que estava passando por dificuldades muito grandes. E no final da 2ª carta, da última carta, o apóstolo Paulo, ele se torna muito incisivo, um pouco até dramático, tanto a responsabilidade profunda, a dimensão, a seriedade daquilo que estava acontecendo tanto na vida de Timóteo como pastor novo, como na vida de Paulo como pastor que estava prestes a ser martirizado. Você vai ver nas partes a seguir do texto, se você ler depois em casa, que o apóstolo Paulo estava prestes a ser martirizado, estava sendo entregue como libação. Isso quer dizer que estava próximo o dia da sua morte. Ele já havia compreendido isso. Deus já havia revelado isso para ele. E aqui, no início do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele dá como que se as suas últimas instruções ao seu amado filho na fé, Timóteo. Como se fosse aquilo que seria mais importante para o ministério pastoral, para o pastor que Timóteo deveria ser, para o pastor que as ovelhas de Timóteo queriam ter. E ele é muito sério, ele começa dizendo assim: Timóteo, eu te conjuro perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aleluia. Prega a palavra. Aleluia. Então, o primeiro ponto do pastor que eu queria ter e o pastor que eu quero ser e queria ser é o pastor centrado na palavra de Cristo. Um pastor confiante na palavra da verdade. Um pastor que tem Cristo como centro do Evangelho. Um pastor que entende que a palavra está intrinsecamente ligada a Jesus Cristo, e Jesus Cristo ligado à palavra. E se a palavra não for o centro do Evangelho, o centro das atividades da igreja, o centro da vida, da visão, do ministério, do futuro do pastor e das ovelhas, não há Evangelho. Então, Paulo é muito claro: Timóteo, eu te conjuro, eu te ponho em juramento, eu te ponho diante de Deus e de Cristo Jesus, que é aquele que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Aleluia. Centre-se na palavra, ensine a palavra, confie na palavra, faça com que a palavra seja o centro da sua vida e do seu ministério. Certamente Deus irá ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor que eu queria ter, irmãos, e o pastor que eu quero ser, é um pastor que não negocia o inegociável. É um pastor que verdadeiramente, não só de boca, não só de falar, mas de fato, é um pastor que crê na palavra. Graças a Deus. Aleluia. Lá em João, no início do Evangelho, ele diz: o verbo que fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Amém. Jesus falou no mesmo Evangelho de João: eu sou a palavra. Aquele que nega a mim, nega a verdade e nega a palavra.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, em segundo lugar, o pastor que eu queria ter, o pastor que eu queria ser, é um pastor que fosse apto a destruir lobos e a verdadeiramente alimentar ovelhas. Ele fala na continuidade da sua mensagem para Timóteo. Ele não diz somente prega a palavra, mas ele diz no versículo 2, insta, quer seja oportuno, quer não. Insiste, quer seja uma oportunidade simples, boa, quer não. Você tem a obrigação de insistir no Evangelho. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Um pastor que é apto a alimentar e a cuidar de verdade das ovelhas. O pastor que é apto a alimentar e a cuidar de verdade das ovelhas, ele é um pastor que não somente dá à ovelha o carinho, o afago necessário, mas também dá no momento oportuno e na hora suficiente a exortação, no sentido de ser mais disciplinar, que dá também a orientação dura, que dá a medida correta daquilo que a ovelha precisa, para que ela possa verdadeiramente entender a sua condição de ovelha e ter saúde na sua caminhada com Deus. Um pastor equilibrado, um pastor que entende que o Evangelho de Deus é completo, ele não pode ser pela metade. Aleluia. O Evangelho de Deus é amor, o Evangelho de Deus é misericórdia, o Evangelho de Deus é maravilhoso, mas o Evangelho de Deus também é justiça, o Evangelho de Deus também é disciplina, o Evangelho de Deus também é juízo, o Evangelho de Deus é completo. Ovelha sadia, ovelhas de Jesus, são ovelhas que se alimentam de Evangelho completo. Glória a Deus. O pastor que eu queria ser e o pastor que eu queria ter é um pastor que me alimenta de um Evangelho completo, para a glória de Deus. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, ele dá outra dimensão nessa questão também, a partir do versículo 3. Ele fala que haverá tempos muito difíceis. Ele diz assim, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O pastor que eu queria ter, o pastor que eu queria ser, não é somente o pastor apto a, de uma forma equilibrada, alimentar suas ovelhas bem, mas o pastor apto a identificar os lobos e a trabalhar para destruí-los, porque lobo mata a ovelha, lobo destrói a doutrina de Cristo, lobo joga por terra a verdade do Evangelho. Pastor chamado por Deus, ele tem cajado na mão para destruir lobos. Bendito seja o nome. Glória a Deus. E ele fala que esses últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Alguns se cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Essas pessoas sentirão coceira nos ouvidos e elas se recusarão a dar ouvido à verdade. Nós acabamos de falar lá no início que o prega a palavra é prega a verdade, é prega a Cristo. E essas pessoas se recusarão a dar ouvidos a Cristo, a dar ouvidos à verdade, pela influência dos lobos. É por isso que lobo, o pastor não pode ter pena de lobo. O pastor não pode vacilar com o lobo, porque o lobo destrói aquilo que Cristo mais ama, que são as suas ovelhas. Aleluia. O pastor que eu queria ter, o pastor que eu queria ser, é um pastor que fosse apto a chegar à minha vida espiritual e me orientar com respeito ao perigo de falsas doutrinas, de falso evangelho, de falsa crença, de espiritualidade fingida, de mente distorcida com respeito às verdades de Deus, de doutrinas estranhas, de fábulas que fazem os homens errar a verdade do Evangelho, se desviar da verdade do Evangelho, não dar ouvidos à verdade do Evangelho.
Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A principal função de um pastor é que ele possa fazer as ovelhas de Cristo ouvir o verdadeiro. Glória a Deus. Tudo a mais vem a reboque na vida do pastor. Glória a Deus. Tudo a mais vem a reboque na vida do pastor. É por isso que o apóstolo Paulo inicia a sua orientação a Timóteo. Prega a palavra. Ele poderia iniciar, administra bem a igreja. Ele poderia iniciar, faz eventos bons para atrair multidões. Isso é bom também. Mas ele não iniciou assim. Ele poderia iniciar, cuida da tua vida pessoal, para que a tua vida pessoal seja uma vida abastada. Ele poderia começar assim, mas não começou. Ele começou a orientação da maneira mais essencial, da maneira mais verdadeira, da maneira mais propícia, da maneira que ele sabia que aquele pastor Timóteo iria mais necessitar. Prega a palavra de Cristo, centraliza na palavra de Cristo, combate as fábulas, combate os falsos mestres, porque assim Cristo será glorificado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, nós estamos no Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos no Brasil. No Brasil. Há no Brasil uma linha de pensamento que diz que o país está uma maravilha por respeito ao Evangelho, né? Crescendo muito, uma bênção. Está crescendo muito o número de denominações. Está crescendo muito o número de pessoas em si ligadas à questão do Evangelho. Mas, irmãos, o Evangelho bíblico, a Bíblia, a doutrina cristã, a verdade, a vida verdadeira, a integridade, a fidelidade, a sinceridade, a aparência com Cristo, o carregar a cruz, isso não está crescendo no Brasil. É verdade. Precisamos, irmãos, Glória a Deus. ouvir as palavras do apóstolo, Glória a pelo Deus. Espírito do Senhor que está em nosso meio, Glória a Deus. e decidir na nossa vida pessoal cumprir com a palavra do Senhor, com a verdade do Senhor. Eu decidi há muito tempo que iria andar pela verdade. A última oração de Jesus para com seus discípulos, lá em João capítulo 17, foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Há 7 anos atrás, quando eu assumi a minha primeira igreja lá em Ponta Grossa, no Paraná, muito longe daqui, eu usei esse texto como referência. Eu estava pensando hoje à tarde em casa, a minha posição não mudou nem um centímetro, a minha visão continua a mesma, só a experiência mudou, não é? Porque eu creio naquilo que eu prego. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Eu creio que a verdade, eu creio que o Evangelho é poder de Deus. Eu creio que Cristo sendo pregado como centro de todas as coisas que nós fazemos e nós buscamos, tem um poder suficiente de mudar vidas, de salvar vidas, de fazer pessoas serem curadas, seja o que for, de fazer milagres, maravilhas. Eu creio que Cristo é suficiente para a minha vida de pastor e para a igreja que eu pastoreio. Bendito seja o nome dele. Por último, amados irmãos, por último, o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo de uma maneira muito profunda. Ele diz assim: tu porém. Então, ó, você vê o que está acontecendo, Timóteo, nos últimos tempos. E você sabe que os últimos tempos é o período entre a ascensão de Cristo e a sua volta, tá? Então, os últimos tempos não é só a nossa realidade agora, já começou desde lá. É o período entre a ascensão de Cristo, Cristo ressurreto, já inicia os últimos tempos. E a sua volta, nós estamos esperando. Amém? Amém. Quem está esperando Jesus aí? Diga amém. Amém. Nós estamos esperando. Estamos vivendo esses últimos tempos ainda. E veja que aquilo que acontecia na época de Paulo e Timóteo não é diferente daquilo que acontece hoje. E ele diz assim: tu porém, se existem falsos mestres, se existem falsos apóstolos, se existe gente trabalhando para o seu próprio bel prazer, se existe pregação errada, se existe pastores que não colocam diante de Deus, diante da revelação do juízo que há por vir, pregando a palavra, se há pessoas atrás das suas próprias cobiças, se há pessoas se recusando a dar ouvidos à verdade, tu porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
o teu ministério, faz o trabalho do evangelista. Glória a Deus. Tu, porém, suporta as aflições. Aleluia, Jesus. O pastor que eu queria ter e que eu quero ser é um pastor apto a suportar as aflições. Porque, irmãos amados, nós estamos aqui num momento de festa, muito feliz, muito alegre. Mas haverá momentos em que talvez eu não esteja sozinho aqui neste lugar, mas eu me sentirei sozinho. Só o pastor sabe quais são esses momentos. As aflições do ministério, elas vêm sobre a vida de qualquer pastor que é fiel a Deus. E Paulo é bem claro: suporta as aflições. Cumpre cabalmente o teu ministério. Isso significa, vai até as últimas consequências com a verdade. Irmãos, a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que nós temos uma grande nuvem de testemunho que nos rodeia. Essa grande nuvem de testemunho, o próprio capítulo 11 de Hebreus fala, são todos os grandes heróis da fé que suportaram grandes aflições por causa da verdade. Vai dando lá nome por nome, todos os nomes dos grandes heróis da fé. Hebreus capítulo 11. E no final, início do capítulo 12, ele diz: você é rodeado por uma grande nuvem de testemunha. Então, nós não temos, irmãos, desculpas para achar que aflições na caminhada cristã no ministério não são coisas que são pertinentes àqueles que escolheram ser fiéis ao Senhor. As aflições, elas existem, mas elas nos moldam. As aflições, elas vêm, mas elas nos faz mais parecidos com Deus. As aflições, elas muitas vezes surgem de repente e nos pegam em torpor, mas lá na frente elas vão fazer com que nós possamos dar a mesma declaração que Jó deu depois da grande aflição que veio sobre a sua vida, dizendo com respeito à pessoa de Deus: eu te conhecia somente de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue perceber a diferença da doutrina que tem sido pregada por aí afora, que é: deixa de sofrer, você não pode ter aflição, você não pode ter problema nenhum. Quando que a palavra de Deus está dizendo: suporte as aflições. Nas aflições, Cristo vai lhe ensinar a ter perseverança. Cristo vai lhe ensinar a andar com Ele. Cristo vai lhe ensinar a ser melhor. Você vai ser um evangelista, porque quando alguém é fiel a Deus, a pregação ela acontece de maneira natural em sua vida. E aí vem o cumprimento cabal do ministério. Aleluia. Sabe o que é esse cumprimento cabal? É aquilo que Deus fala para Daniel lá no final do seu livro. Quando Daniel vê coisas extraordinárias que ainda iriam acontecer, ele fica um tanto quanto assustado, e Deus fala para ele assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Glória a Deus. Graças. Aleluia. Segue o teu caminho Glória a Deus. até o fim. Aleluia. O pastor que eu queria ter, Glória a Deus. o pastor que eu queria ser, Glória a Deus. é um pastor que eu pudesse ter certeza que ele está convicto de seguir o caminho da verdade até o fim, Glória a Deus. de pastorear a igreja de Deus até o fim, Glória a Deus. de ter essa nuvem de testemunhas que eu falei lá de Hebreus capítulo 12 como sendo o seu referencial. Eles não tiveram grandes glórias na terra, eles não tiveram o seu nome no meio da sociedade exposto como sendo grandes nomes, muito pelo contrário, foram mortos a fio da espada, foram humilhados pelos grandes imperadores, foram tidos como sendo a escória do mundo. A Bíblia diz que eles andaram pelos antros da terra. Mas, irmãos, Glória a Deus. esses homens, eles irão receber grande glória no céu, Aleluia. na presença daquele que todas as coisas Glória a pode Deus. fazer e tem para dar aos seus servos como sendo os presentes que ele tem guardado para todo aquele que serviu ele cabalmente, fielmente, até o fim. Aleluia. O pastor que eu queria ter, o pastor que eu queria ser, era um pastor que fosse sensível a essas verdades, que me pastoreasse, me amasse, me afagasse, mas também que me saculejasse no momento que fosse necessário, para que eu não fosse entregue aos lobos.
o pastor que eu queria ter e que eu queria ser. Era um pastor que fosse bem parecido com Cristo, bem parecido com o apóstolo Paulo, bem parecido com os grandes profetas, bem parecido com os pais da fé, bem parecido com os reformadores, e nada parecido com muitos pastores que tem aí fora hoje em dia, que de pastor não tem nada. Um pastor que inspira, um pastor que não busca ter, mas que busca ser. Que Deus possa nos dar graça, para que a gente possa vir ser, irmãos amados, pelo menos um terço daquilo tudo que eu falei aqui. Desafio muito grande, desafio enorme, que é imposto por Cristo em nossa vida. A gente muitas vezes tenta escapar, pensar em outra coisa, mas o Espírito de Deus nos constrange. Aleluia. A mente de um chamado, ela não consegue se conformar com outra coisa, a não ser o cumprimento do seu chamado. Amém. Que Deus dê graça para que nós pastores e pastoreados, cumpramos juntos o nosso grande ministério, e essa é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Deus nos abençoe. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai bendito e santo, a tua palavra é verdade, Pai. Eu talvez nessa noite tenha pregado mais para mim do que para os meus irmãos, mas a tua palavra não tem limite, Senhor. Ela fala, ela exorta, ela age pelo teu Espírito da maneira que o Senhor quer. Então, meu Deus amado, eu peço que o Senhor aplique essa palavra no coração dos meus irmãos, que o Senhor, Deus amado, faça com que eles lembrem dessas verdades, que seja, Deus amado, fonte de vida para a vida deles, alimento verdadeiro para a vida deles, Pai, para a vida dessa igreja bendita que o Senhor, Deus amado, tem, meu Deus, preservado, meu Senhor, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, e que reine sobre nós o teu Espírito, e que nós tenhamos a tua mente, que nossa mente, o nosso coração seja totalmente, meu Senhor, submisso a ti, a tua verdade, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.